Olá, meus amigos, aqui estamos de volta. Espero que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem, todos com Deus, e sigamos nós aqui de forma virtual, mas sempre com o auxílio de Deus, e assim nós vamos superando aí todas essas dificuldades que se fazem. Essa é uma grande dificuldade, nós temos todos que reaprender a proceder, a viver, a dar aula, enfim, né? Mas tudo faz parte de ensinamento. Vamos encarar tudo de cabeça erguida e logo estaremos juntos aí de novo, né? Levando nossas aulas de forma presencial. Repito que eu continuo à disposição de vocês, eu continuo indo ao escritório, apesar de estar atendendo basicamente de forma virtual, vezes por Skype, pelo WhatsApp, pelo FaceTime, enfim, não deixei de trabalhar e a primeira gravação, inclusive, a de saudação eu fiz do meu escritório, hoje aqui da minha casa, então não estranhe se de repente entrarem duas crianças aqui correndo, se tiver que interromper um pouquinho a gravação, mas faz parte, tá bem? Já fica aqui meu abraço fraternal aí a todos. Vamos falar um pouquinho da questão da duração do trabalho. Essa duração do trabalho, que vem lá contemplada a partir do artigo 58 da CLT. Quando nós falamos em duração do trabalho, nós temos que ter em mente um aspecto mais amplo da questão relacionada a horários. Então, quando nós tratamos da jornada especificamente, isso para fins aí de conhecimento de vocês, né? Quando nós falamos da jornada propriamente dita, é aquele horário que ficou estabelecido, né, entre empregado e empregador, através de um contrato, onde se estabelece lá que se vai trabalhar das 8 às 17 horas, com uma hora de intervalo. Então aí se estipulou a jornada de trabalho, o que você fará no dia a dia, o que o empregado fará no dia a dia. A duração do trabalho tem um aspecto mais amplo, né? Você pode falar da duração do trabalho diário, você pode falar da duração do trabalho semanal, mensal, anual e assim por diante, ok? Então só para fins aí de um conhecimento maior e para que haja essa diferenciação aí relacionada à duração do trabalho, à jornada de trabalho. Um aspecto muito importante que foi posta na CLT e que tem uma repercussão muito grande é a que vem ditada já no artigo 4º lá da CLT. O artigo 4º da CLT remete à questão do empregado estar efetivamente à disposição do empregador. E isso tem causa uma mudança bastante radical naquilo que nós entendíamos até a reforma trabalhista, né? Aquela lá de 11 de novembro de 2017. Aí, no dia 14 de novembro de 2017, veio a medida provisória 808. Essa medida provisória não se efetivou, porque ela não foi levada adiante, não teve lei que viesse justamente regulamentar, então ela caiu por terra. Então voltou a valer tão somente a reforma trabalhista, ok? Essa medida provisória 808 foi chamada por muitos de reforma da reforma, e hoje, quando nós nos deparamos com essa pandemia mundial, nós temos aí reforma da reforma da reforma da reforma, aí brincando até um pouco com a situação, mas empresas e empregados nos ligam diariamente para saber o que fazer diante de toda a celeuma aí que é causada por medidas provisórias, 927, 928, 936, a lei que regulamenta a questão da quarentena, e depois vem o ministro Lewandowski e diz que não se pode fazer o acordo tão somente individual sem passar pelo crivo do sindicato. Agora, no dia 16 de abril, vai para o plenário do STF, justamente porque
o julgado do ministro Lewandowski diz respeito a tão somente a cautelar. Agora, o mérito todo da questão vai ser apreciado e julgado no dia 16. Então, podemos ter uma nova mudança aí relacionado a essas questões que envolvem também jornada de trabalho. E muito, envolvem a questão de jornada de trabalho. Mas o artigo 4º, lá eu vou ler para vocês, ele vai dizer que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. O que isso quer dizer? Que enquanto o empregado estiver à disposição do empregador, está contando a jornada dele. Ele está dentro da sua duração de horas à disposição do empregador. Então, isso tem uma repercussão bastante grande. A duração do trabalho, aí nesse caso, é todo o período que está à disposição, por mais que ele não esteja efetivando o trabalho. Ok? Por exemplo, o empregado está lá nas dependências da empresa, está lá aguardando para que o proprietário da empresa redija um determinado documento, o qual ele vai ter que executar na sequência. Enquanto ele está redigindo isso aí, fica lá meia hora, 1 hora, e o empregado está à disposição dele, está aguardando. Esse horário é considerado de efetivo trabalho, porque ele está à disposição do empregador. Melhor dizendo, é considerado período à disposição, por mais que não haja aí um efetivo trabalho, certo? Então isso é bom já entender desde o início. Por que isso faz uma diferença grande? Porque nós vamos ter uma repercussão direta nisso na questão das horas em itinere. Porque pela letra da lei hoje não seria mais possível as horas em itinere. Claro que nós temos aquelas situações de direito adquirido, de contratos já previamente estabelecidos antes da reforma, que vem sendo aplicados ano a ano. Nós temos situações diferenciadas, onde você pode acordar com a empresa, através do sindicato, essa questão das horas em itinere, nada impede, mas aquele empregado que hoje inicia na empresa e que demora para até chegar no local de trabalho, do local de trabalho até a sua casa, esse horário não é mais considerado como tempo de horas que devem ser remuneradas, porque essas horas de itinerário, essas horas em itinere, esse empregado não está mais à disposição do empregador. Ele está a caminho da sua casa ou de sua casa para a empresa. Pois bem, o que mais nós tivemos de interessante com a Lei 13.647 de 2017? Então, nós tivemos algumas mudanças bastante significativas. Uma delas diz respeito à jornada 12/36. Nós tivemos uma mudança radical em relação à questão do banco de horas, da compensação de jornada. Nós tivemos a implementação do teletrabalho. Será que o teletrabalho deve ser remunerado em termos de horas extras? Nós já vimos essa situação lá no artigo 75A e seguintes. Nós já vamos tocar nesse assunto. Mas a partir do artigo 58 lá da CLT, onde nós começamos a tratar da questão da jornada de trabalho, a partir do 58 até o 75E da CLT, nós vamos falar aí um pouquinho de duração de trabalho, de jornada de trabalho. No 58, nós já iniciamos lá dizendo que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Se for fixado outro limite, isso é possível? Sim, é possível, contanto que se respeite principalmente essas 44 horas semanais. Esse exemplo de 12 horas por 36 é um exemplo do que foge da normalidade.
Nós podemos fixar jornadas diferenciadas para que o empregado trabalhe de segunda a sexta e não precise trabalhar no sábado, ou que ele trabalhe um pouco menos de 8 horas de segunda a sexta, para que também tenha o trabalho no sábado e no mesmo espaço de tempo aí no sábado também. Então isso é possível, mas a regra qual que é? São 8 horas diárias, 44 semanais, isso lá já ditado pela Constituição, no artigo 7º e seus incisos, onde elenca uma série de direitos tidos como fundamentais. Eu digo tidos como fundamentais porque muitas vezes isso parece ser não descaracterizado, mas muitas vezes aí alguns legisladores esquecem que nós estamos diante de princípios do direito do trabalho, dentro de princípios, né, que elencam direitos sociais, lá do artigo 6º da Constituição, e o artigo 7º ele não deveria ser mexido em hipótese alguma, né, por mais que tenhamos constantemente temos algumas aberrações aí que não podemos não podemos tapar os olhos, né, em relação a isso. Mas vamos efetivamente ao que interessa aqui em termos de duração e contrato de trabalho. Já no artigo 2º, justamente nós vamos entrar nessa situação que fala das horas em itinere. Então vejam lá. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Por isso que eu toquei nesse assunto lá no início, no artigo 4º. Então, deem uma boa lida nesse artigo 4º, porque na sequência dele ali nos parágrafos, ele faz questão, inclusive, de deixar claro em alguns períodos, né, que seja para cultos, que seja para período que você tira para estudo, ou mesmo para troca de uniforme, em circunstância específica, evidentemente, né? Porque se houver a obrigação de trocar o uniforme na empresa, aí ele deve ser computado como tempo à disposição e aí deve ser contado, né, esse período e deve ser remunerado. Pois bem, continuando lá, artigo 58A, nós vamos ter o quê? O trabalho em regime de tempo parcial. Lembram-se que nós justamente falamos sobre isso? Nós temos duas formas de ver esse trabalho, esse contrato a tempo parcial. Uma delas é com a jornada até 30 horas semanais e o outro até 26 horas semanais. Nessas 26 horas semanais é possível fazer hora extra, né? Seriam até 6 horas semanais. E se for estipulado essas 30 horas semanais no contrato, aí não poderia ser feito mais a hora extra, ok? Houve mudança com isso? Essa foi uma mudança que nós tivemos com a reforma trabalhista. A Lei 13.467 mudou essa situação, porque antes nós tínhamos uma jornada diferenciada aí e não era possível se efetivar hora extra. Agora, quando nós temos essa jornada de até 26 horas por semana, é possível. Lembrando sempre que esse contrato a tempo parcial, o empregado ele vai receber, mas vai receber proporcionalmente às horas trabalhadas. Então, aquele que trabalha, por exemplo, 22 horas, e quando nós falamos um contrato a tempo parcial, de até 26 horas, nada obsta, por exemplo, que seja de 22 horas. Essas 22 horas, teoricamente, dá metade do que aquele trabalhador que trabalha o dia todo e que faz 44 horas semanais. Essas 44 horas semanais, né, ganha-se X. Aquele que faz 22 horas, ele vai ganhar proporcionalmente. Certo? Então, seria, teoricamente, a metade do que esse outro trabalhador das 44 horas semanais. Certo? Pois vamos lá. Sequencialmente, continuando falando do artigo 58A
aí da CLT. Então, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Né? Isso só para ratificar o que nós acabamos de falar. Na sequência, o salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Então vejam, exatamente aquilo que eu acabei de dizer também. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante a opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Tá? Então aqui nós já temos um caso de compensação de jornada relacionada a esse contrato a tempo parcial. Então, pode ser feita essa compensação logo na sequência, né? O parágrafo ele é claro nesse sentido, até a semana imediatamente posterior à da execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, pode haver compensação, certo? Então, quando nós falamos de contrato a tempo parcial até 26 horas, pode haver essa compensação aí até mesmo, né, que se for aí justamente dentro do mês, na semana imediatamente posterior, devendo ser feita a quitação